Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal que me ajuda, professor Michel Bragança aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a origem do conceito da neutralização ácido-base, uma das reações mais famosas que são ensinadas no ensino médio. O que acontece numa reação entre um ácido e uma base? Vamos entender? Primeiramente, qual é o íon que dá o caráter ácido a uma substância ou a um meio? Esse íon se chama hidrônio. E ele é representado simplificadamente pelo símbolo H+. Ele é um íon que se forma em meio aquoso, então vou colocar aqui o estado aquoso. Ele pode ser representado mais corretamente, inclusive, pela representação H3O+. No ensino médio é muito comum que se use mais essa representação, mas a representação mais correta é essa. Vou utilizar as duas para você ver o que dá de diferença, tá bom? Qual é o íon que dá o caráter básico para uma solução ou para uma substância qualquer? O íon que dá o caráter básico nós chamamos de hidroxila. Algumas pessoas gostam de chamar de oxidrila, principalmente livros mais antigos utilizam esse termo. Eu acho mais comum utilizar hidroxila. O íon hidroxila tem uma representação só, que é o íon OH-, é um ânion ali, e ele sempre também se forma em meio aquoso. Portanto, como ele tem uma representação só, eu vou simplesmente duplicar ele aqui para a gente pensar nas duas formas de representar o hidrônio juntamente com a hidroxila. Quando o íon hidrônio reage com o íon hidroxila, nós temos a formação de uma substância muito conhecida, a água. O íon hidrônio, ao reagir com o íon hidroxila, forma moléculas de água. E as moléculas de água, que no caso vão se formar em estado líquido, possuem uma característica de acidez neutra. Então, a reação entre uma espécie ácida, que é o íon hidrônio, e uma espécie básica, que é o íon hidroxila, vai produzir água, que é uma espécie de caráter neutro. Agora, usando a fórmula simplificada do íon hidrônio, eu tenho a representação de que um íon hidrônio reage com um íon hidroxila para gerar uma molécula de água em estado líquido. Logicamente, a gente está falando em mols, né? Um mol de cada um aqui. Quando eu utilizo a representação de baixo, se você reparar rapidamente, você vai perceber que não dá para a gente colocar a formação de um único mol de água no estado líquido. Se você utilizar a representação de baixo, estequiometricamente falando, ocorrerá a formação de 2 mol de água no estado líquido. E a equação fica balanceada. Provavelmente por isso que no ensino médio utiliza-se mais a representação de cima, que é uma representação simplificada. Por quê? Na representação simplificada, a proporção entre os íons é sempre de 1 para 1 e forma um também mol de água. Então eu tenho uma reação que vai acontecer sempre na proporção de 1 para 1 para 1. Pela representação de baixo, que é a representação completa, tecnicamente a mais correta, que é o que acontece na realidade, eu tenho a reação de 1 mol de hidrônio com 1 mol de hidroxila para a produção de 2 mols de água. Você pode usar qualquer um dos dois, não tem problema nenhum. Mas principalmente se você tem mais dificuldade e às vezes você tem um pouquinho de problema em pensar nas fórmulas dos ácidos, das bases, eu te sugiro usar a fórmula simplificada do íon hidrônio. E você sempre vai associar o seguinte: para cada um íon hidrônio deve existir um íon hidroxila para que de fato os dois se neutralizem para formar a água. Lembrando que isso daqui é espécie de caráter ácido, isso espécie de caráter básico e a água é uma espécie de caráter neutro. Então, para você compreender bem assuntos como reação de neutralização total, neutralização parcial, formação de sais, entre outras coisas, você precisa entender muito bem isso daqui. Para cada íon hidrônio, nós temos um íon hidroxila e isso pode gerar água quando essas espécies reagirem. Pela fórmula simplificada, sempre a proporção de 1 para 1 para 1, que é mais fácil de entender. Pela outra fórmula, você simplesmente tem que pensar que aí a proporção de formação de água é de 1 para 2 mols de água. Fica a sugestão. Acho que no ensino médio, usar a fórmula simplificada resolve grande parte dos seus problemas. Nós vamos retomar esse assunto mais para frente, dentro de outros conceitos, os quais isso daqui se faz necessário, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o canal com todo mundo. Eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá!